Então, quando nós falamos em gratidão e ingratidão, nós devemos também olhar para o meu Criador. Será que eu estou sendo grato pelo banho que eu tomei, pela noite que eu dormi, por uma caminhada? Porque é muito fácil nós passarmos despercebidos de pequenas coisas quando nós estamos bem. E só vamos lembrar disso quando aquilo nos falta. É uma responsabilidade, até mesmo com Deus, nós agradecermos o que nós estamos passando. Eu agradeço a minha jornada. Gratidão. A vida, ela é maluca. A gente chega cansado, deita na cama, dorme. Parece que o despertador já toca e a gente nem viu que dormiu. Já levanta apressado e vai novamente para os afazeres. Será que você já prestou atenção o que é isso? Ou será que você dá valor nessa noite dormida dessa forma? Só quando você está lá virando na cama, está acordando de hora em hora, aquele remédio para dormir não fez efeito, analgésico você tomou para alguma dor não fez efeito, um filho chorando. Quantas vezes a gente escuta as mães falando, nossa, eu gostaria tanto de ter uma noite de sono, e a gente não lembra dessas noites maravilhosas e nem vê passar. Um banho no chuveiro, a gente entra, toma banho, troca de roupa, sai. Isso vai virando uma rotina, aquela correria, e a gente nem percebe. Imagina uma pessoa que quebrou um braço, está com o braço engessado, está com acesso venoso, tem uma bolsa de colonoscopia e tem que pôr plástico para tampar, para tomar banho, e não pode tomar um banho tranquilo. E a gente esquece. Muitas vezes você caminha, anda, reclama de estar andando a pé, está andando depressa, tem uma correria. E aquelas pessoas que têm que estar andando e parando para respirar. Ah, mas é pertinho, mas já não aguenta mais. Será que eu estou lembrando de agradecer ou estou sendo ingrato? Tanto compromisso, eu não tenho tempo, eu não descanso, eu não paro. E quando está aquela pessoa procurando um trabalho? Passa dia após dia, e ela está desempregada, passa meses, tem pessoa que passa até anos, e a gente reclamando. Não esqueça nunca de agradecer. A gente não sabe que hora que vai mudar. A nossa jornada, nós passamos a vida numa correria e a gente esquece justamente dessa força que está nos movendo a viver dessa forma. Imagina um palco lá no teatro e você às vezes está passando a vida como aquela pessoa que está lá no fundo sentada mexendo no celular, desligado do que está acontecendo. Só que de uma hora para outra, você deixa de ser aquele espectador desinteressado pela vida e a vida te põe você no papel principal. Será que aí agora eu vou começar a reclamar? Eu vou começar a lamentar da minha vida?
nós devemos sempre estar pronto para viver o presente. Aqui, agora. Esse é o momento de nós criarmos vínculo com as pessoas à nossa volta, criar vínculo com nossos filhos. Não é na hora que está precisando. Ah, vou conversar com meu filho não me dá ouvido. Nossa, minha filha não me escuta. Eu falo, ela vira as costas. Quantas vezes ela chegou lá atrás, queria contar alguma coisa e você não deu ouvidos? Não deu tempo? E a vida, ela não para. Como você não ensinou o valor de ouvir, hoje também o jovem acha que não é necessário de ouvir. Então nós devemos estar sempre atentos. Será que nós agradecemos os conselhos que nós temos das Escrituras? As coisas estão difíceis, está crise, está dificuldade, está falta de trabalho, pessoas passando fome, pessoas passando dificuldade. Será que eu agradeço ao conselho da Bíblia? Quando vejo essas coisas acontecer, erguei e levantar as vossas cabeças? Ou será que eu estou tomado de pavor, de medo, de temor? Quando eu carrego essas aflições na minha mente, eu começo a fechar. E aquelas coisas mais simples do dia a dia, que eram coisas para nos dar alegria, nos dar felicidade, e parece que acabou. Não importa onde nós estejamos, em tudo dai graças. Em qualquer situação que nós estivermos passando, não fica preso na aflição. Porque qual que é a melhor parte do nosso dia? Não é o amanhecer? Pode ser a noite mais tempestuosa. Nós temos a certeza que um novo dia vai raiar. Não importa que nós estamos em crises, em sofrimentos, em angústia, lembramos sempre de agradecer. Em tudo dai graças, porque quando nós agradecemos o que nós estamos passando aqui, do outro lado nós vamos sair fortalecidos, revigorados. Muitas vezes esse treinamento que nós estamos tendo hoje é justamente para superar o amanhã. E a vida muda. Se eu olhar dificuldades que eu tive lá na infância, lá no passado, elas serviram para me fortalecer para hoje, para ter história, para ter lembranças. E é essas lembranças, quando eu uso, agradecendo por ter me trazido até aqui, naturalmente ela vai me fortalecer para mim um pouco adiante. E muitas vezes nós ficamos tão presos na ingratidão que ela toma conta da nossa vida. E aquilo que nós focamos, aquilo aumenta. E aumenta de um tamanho tão extraordinário que vai cegando a nossa mente. Aquilo que parecia um cisco, hoje virou uma montanha. E era justamente aquilo que nós estávamos precisando para nos amadurecer, para treinar a nós para cada dia a nossa caminhada. Vai ter dificuldades? Vai. Imagina as dificuldades que passaram aqueles hebreus lá nos dias de Daniel. Eles tinham a vida deles tranquila, pacata, e foram levados lá para o palácio. Mas lá era servido muitas comidas que para eles eram impuras.
Será que eles ficaram lamentando, maldizendo? Ou eles pediram orientação e puseram em prática o que tinha ao alcance deles? Será que por eles não querer aquela comida, eles começaram a renegar o rei, a xingar o rei, os serviçais? Imagina José do Egito, se ele guardou ingratidão dos irmãos dele, guardou raiva, ou naquele momento que ele estava lá, depois que passou toda a história dele, que muitos de nós sabemos qual foi, na hora que ele estava lá empossado como o homem mais, segundo o homem mais poderoso do Egito, e aquela hora deles vingarem os irmãos dele, a ingratidão dos irmãos dele, porque ele foi lá até os irmãos dele para saber como que os irmãos estavam passando. Será que ele guardou isso? Ou ele falou para os irmãos dele: não se aflijam, eu fui enviado na vossa frente para preparar provisões. Porque quando nós olhamos para a nossa vida, para o lado bom, aquelas mesquinharias, aquela sensação de ingratidão, frustração, elas vão deixando de existir. Depois de ter passado por tudo, ter evitado aqueles alimentos, por orar constantemente a Deus, Daniel foi jogado na cova dos leões. Será que ele ficou maldizendo a Deus? Sadraque, Mesaque, Abednego, o caso de Jó. São exemplos que nós temos que, quando nós colocamos em prática os ensinamentos, não importa em qual passagem eu estou nesse momento, em qual altura que eu estou da minha jornada, se eu olhar com gratidão, a minha força se renova. Porque nós podemos tirar a gratidão mesmo quando o outro está fazendo ingratidão. Porque não é o que a outra pessoa faz que vai nos definir, mas é o que nós fazemos com aquilo. Ah, mas é muito fácil falar. Sim, é muito fácil falar. É muito bonito falar, é tranquilo. Só que os exemplos que nós temos também mostram que vale a pena. Agora, será que eu vou ficar preso no meu orgulho? Ficar preso lembrando nas pesquinharias, nas pequenas coisas? Será que eu estou disposto a perdoar o meu irmão? E quando fala perdoar, não é relativo ao que ele fez. Não importa o tamanho. Essa gratidão, essa satisfação e a ingratidão também, tudo vai depender do nosso estado de espírito. E é uma coisa que tem que ser programada. Porque nós fomos programados para ver a ingratidão. Nós fomos programados para ver as coisas erradas. Nós fomos programados para pagar de volta o mal que nos fizeram. Em qualquer linhagem, qualquer criação, qualquer religião, que é desaforo para baixar a cabeça. Então, está dentro de cada um de nós valorizar a ingratidão. Então,
quando acontecer alguma coisa, em vez de nós olharmos o que a pessoa deixou de fazer, nós devemos olhar para a oportunidade que nós temos de mostrar o nosso valor. Porque aquela pessoa está fazendo justamente destacar a minha qualidade. Ela está me dando a oportunidade de eu provar realmente quem eu sou. Mas quando eu carrego muitas mágoas no coração, muitas tristezas, violências, amarguras, fica muito difícil de olhar para as dificuldades com bons olhos. Porque a ingratidão, ela carrega a mágoa do lado. Quando você olha para você e olha para o seu passado, quantas mágoas você está carregando? Mágoa de pais, avós, professores, primos, tios, amigos, cônjuge. Coloque ela no chat se você tem alguma mágoa e que nota que você dá para ela de 0 a 10. Alguma mágoa está te prendendo você. E quando você pensa numa ingratidão, aquilo te aperta o coração. Põe lá qual o sentimento que vem quando você pensa nessa mágoa, nessa ingratidão que você passou. Se vem raiva, se vem tristeza, se vem decepção. Coloque lá, deixa marcado lá quando você olha para essa mágoa. Em qual altura do seu corpo ela pega? Se essa mágoa te pega na cabeça, no coração, nas pernas, sempre é bom você olhar para você e pensar: será que você está disposto? Porque o que acontece? As mágoas, os ressentimentos, eles baixam a nossa autoestima. E é muito difícil nós olharmos para aqueles sentimentos e simplesmente falar: deixa para lá. Se nós não limparmos essa tristeza, essa culpa, essa mágoa, os ressentimentos, nós vamos ficar com a autoestima lá embaixo. E quando a nossa autoestima está bem embaixo, nós começamos a sentir vítimas. Aí a vitimização toma conta de nós. E o que acontece com a vitimização? Ela nos deixa presos naquela energia lá do passado. Aí começa a surgir um diálogo mental de sofrimento, de vitimismo, de rejeição, decepção, falta de reconhecimento. E quando esse diálogo fica transitando entre os nossos neurônios, fazendo as conexões mentais, acontece a autossabotagem. E nós começamos a ser vítimas de nós mesmos. Nós começamos a ser ingratos com a pessoa que nós jamais deveríamos ser, que é nós mesmos. Nós temos a incumbência de nos amar a tal ponto de amar o próximo como a nós mesmos. Nós temos essa obrigação de jamais ser ingrato conosco mesmo. E quantas mágoas e ressentimentos você carrega de você mesmo? O quanto está sendo sabotador para você essas lembranças? Reflete nessa pergunta.
Que situação do passado você ainda guarda mágoas e ressentimento de outras pessoas? Que situações do passado você ainda guarda mágoas e ressentimentos de você mesmo? Observa nesse diálogo mental. Sentimentos, sensações físicas que surgem quando você pensa no que aconteceu. E como que isso tem prejudicado a sua vida? Será que você olha para isso e olha, opa, ainda bem que isso moldou a minha personalidade, me fez crescer? Ou você fica preso, encolhido, lamentando o passado? Se for possível, pegue um papel, uma caneta aí ao seu lado e liste eventos do passado que traz à tona sentimento de raiva, de mágoa, ressentimentos e outros sentimentos que pode te acompanhar, te causando frustração, decepção, sentindo a ingratidão ao seu lado. Será que surgiu decepção, vitimismo, um desejo de vingança, uma vontade que a outra pessoa reconheça o que você fez? Será que quando você lembra do que aconteceu lá no passado, você sente vontade de mudar o passado? Será que lembrar disso, você começa a se autodepreciar? Surge impotência? E nós vamos aplicar a EFT para ajudar você a dissolver esse sentimento, achar que as pessoas têm que ser gratas, achar que as pessoas têm que ser mais amorosas, têm que agradecer mais. Quando nós ficamos tão preocupados com isso, é porque dentro de nós está muito pesado o sentimento que nós já carregamos conosco mesmo. Porque às vezes essas crenças, elas nos prendem naquelas mágoas e nos impede de perdoar. Crenças tais como, se eu perdoar, é como se eu estivesse aceitando. É como se eu estivesse dando meu aval para o que aconteceu. Será que eu deixo isso passar na minha cabeça? Ah, eu não posso perdoar, porque senão a pessoa vai se aproximar e fazer de novo. Eu vou ficar desprotegido. Será que é verdade? Será que não é justamente o oposto? Será que quando você perdoa, você não está crescendo? E você não está usando justamente aquela ingratidão para mostrar que você é uma boa pessoa, que você faz a diferença na vida das pessoas? Ou será que você olha para você e fala assim, ah, mas se eu me perdoar, eu vou errar de novo? Será que você fica criando esse diálogo mental? Nós vamos fazer uma rodada genérica falando sobre essas mágoas, ressentimentos, que levam nós a ficar tão focados nas coisas que as outras pessoas fazem. E esquecemos que nós só sofremos porque essa dor nós carregamos dentro do coração. Porque senão nós nem íamos enxergar aquela ingratidão. Senão nós nem íamos fazer conta daquilo. É que aquilo que a pessoa deixou de fazer já estava me fazendo falta. Eu já estava carregando aquele sofrimento há vários tempos. E aquilo estava me massacrando. Então você olha para essa lista que você fez, seja no papel, seja mental, e vamos aplicar uma rodada de EFT para ajudar a baixar essa carga de mágoa e de ressentimento contra as pessoas e até com você mesmo.
na lateral da mão. Mesmo que eu me sinta magoado e ressentido comigo mesmo, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu venha carregando essas mágoas das ingratidões e injustiças, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu esteja me causando essa tristeza, eu me aceito profundo e completamente. Agora, no topo da cabeça, eu me sinto magoado e ressentido com aquela pessoa. Início da sobrancelha. Quando eu guardo esse sentimento, eu me sinto impotente. Porque eu estou decepcionado. Eu estou muito triste com o que aconteceu. Aquela ingratidão dói muito. Eu fui vítima. Eu dei o meu melhor e a pessoa nem reconheceu. E ainda saiu falando de mim para outras pessoas. Quando eu lembro disso, eu fico preso no passado. Quando eu lembro disso, surgem sensações desagradáveis pelo meu corpo. Aí que eu vejo tanto que esse sentimento me causa sofrimento. Era melhor que eu nem tivesse conhecido aquela pessoa. Era melhor se isso não tivesse acontecido. Mas não há como mudar o passado. Mas eu não vou cair mais nessa. Nunca mais eu vou fazer nada para aquela pessoa. Uma parte de mim vai guardar isso na lembrança para me não ser feito de bobo novamente. Eu vou guardar raiva para punir aquela pessoa. Ou até mesmo para punir a mim mesmo, para deixar de ser bobo, para deixar de ser besta de todo mundo. Quantas vezes eu fiz papel de otário? Uma parte de mim não acha justo liberar e perdoar. Eu não aceito e não concordo com o que aconteceu. Eu me sinto injustiçado. Para um pouquinho, respira fundo. Volta na lembrança novamente daqueles sentimentos, naquelas sensações, e vê como que isso passa na sua mente. Volta lá naquela situação do passado, onde você ainda guarda mágoa e ressentimento da outra pessoa. Volta lá e vê em que situações você ainda guarda mágoa e ressentimento de você mesmo. E observe esse diálogo mental, como que ele está. O que surge quando você pensa no que aconteceu? Será que surge mágoa, ressentimento, raiva, ingratidão, falta de energia? E coloca lá no chat a nota anterior e atual que você está sentindo. Vê o que mudou naquele seu sentimento. Vê se você ainda fica esperando que alguém reconheça
Você fica aflito que a pessoa venha te agradecer. Muitas vezes, às vezes pode até aumentar a raiva, a tristeza. Seja sempre específico quando vocês forem anotarem, anota para o sentimento de vocês. Mágoa. Mágoa do quê? Tristeza do quê? Porque a EFT ela funciona muito bem, mas ela tem que ser direcionada. Aqui eu falo de forma genérica, mas cada um de vocês tem que mentalizar aquela cena, aquele acontecimento que aconteceu especificamente com você. Porque se largar solto, falando ao Léo, não vai limpar mesmo. Quando a pessoa ela frisa num ponto específico, muda. Muito bem, mágoa de ser abandonada. A hora que você pensa essa mágoa de ser abandonada, mágoa de ser abandonada por quem? Mágoa abandonada quando eu mais preciso. Mais preciso é muito genérico. Quando eu precisei, a pessoa me abandonou. Triste por não ser compreendida. Triste por não ser compreendida nesse dia, nessa hora. A pessoa tem que ser bem específica, criteriosa e direta. Porque quando ela limpa um ponto específico, aquilo tem um efeito de funil. Ele vai derrubando igual aquelas peças de dominó. Uma vai derrubando a outra, derrubando toda. Mas tem que ser específico lá no começo. Isso. Raiva por querer receber conhecimento dos outros. Mentalmente ainda pensa reconhecimento de quem e por quê. Porque dos outros também é dos outros quantos milhões de habitantes. Então, mentalmente, não precisa nem te colocar. Mas é importante que a pessoa foque o pensamento naquela mágoa específica que ele está passando. E vamos repetir mais uma rodada. Mesmo que eu me sinta magoado e ressentido, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa mágoa, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu esteja me causando esse sofrimento, por querer que tudo seja do meu jeito, eu me aceito profundo e completamente. Eu me sinto magoado e ressentido. O meu esposo não reconhece as coisas que eu faço. Ele acha que eu sou máquina, que eu não sou de carne e osso, que eu tenho que estar pronta toda hora, que tudo tem que estar a mil maravilha. E quando eu guardo esses sentimentos, eu me sinto impotente, decepcionado. A minha vida seria muito melhor se essas coisas não acontecessem.
Parte de mim fica preso no passado. Esperando que as pessoas reconheçam o meu sofrimento. É difícil lidar com isso. Parece que é só eu. Ninguém se preocupa comigo. Eu me sinto abandonado quando eu mais preciso de atenção. É muito triste viver dessa forma. Eu fico cobrando do meu marido as mágoas que eu carrego do meu próprio pai. Eu cobro da minha esposa as mágoas que eu carrego da minha própria mãe. E não reconheço as coisas que elas fazem. Eu não reconheço os apoios do meu cônjuge. Eles são ingratos. Eles não reconhecem o que eu faço. Estou decepcionado. É o trem do grupo que eu tô. Eu não consigo digerir isso que está acontecendo comigo. É revoltante passar por isso. E as pessoas nem se importam comigo mesmo. Eu percebo que esse sentimento me causa sofrimento. Seria bom se isso não tivesse acontecido. Uma parte de mim quer manter esse sentimento como se isso pudesse parar no tempo. Muitas vezes eu não sei se é para punir a mim mesmo ou a outra pessoa. Mas eu carrego isso dentro de mim a todo momento. Novamente, olha para o seu sofrimento, olha para você ver como que isso está te afetando nesse momento. Se mudou, se aumentou, se diminuiu. Se aquilo está causando alguma mudança de pensamentos. Qual que é o diálogo mental nesse momento? Vê o que está passando agora. E outra coisa que é muito importante, nos anos de experiência que eu tenho, é que quando a pessoa ela participa, a energia dela se conecta com muito mais força. Quando ela está de câmera aberta, você já viu falar da cara a tapa? É como a pessoa enfrenta o problema. Quando a pessoa ela não tem coragem de se expor, o inconsciente faz com que ela ache que aquilo não é tão importante. Por isso que, geralmente, as pessoas que têm maior participação, elas obtêm um alívio muito maior. A mudança que elas sentem não tem comparação. Porque quando nós fechamos a tela, nós estamos dando um comando para o inconsciente que aquilo não é tão importante assim. Vamos fazer mais uma rodada. Vamos fazer mais uma rodada e foque cada um no que está passando. Mesmo que eu sinta essa falta de gratidão na minha própria família,
Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu me sinta sozinho e desmotivado, agoniado, injustiçado, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu ainda sinta como se eu fosse uma criança, querendo apenas colo e atenção, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Eu escolho me perdoar por ainda ter atitudes infantis, de achar que o outro vai ser capaz de me dar alegria e felicidade. Eu escolho me perdoar por não ver a minha potência e a minha capacidade. Mesmo que eu não concorde com o que aconteceu, eu posso olhar para quem eu sou. Eu posso olhar para mim mesmo e ver o quanto isso me ajudou a crescer. O quanto isso mostra minhas qualidades mais profundas, que de outra forma jamais seriam reveladas. Eu escolho liberar os meus ressentimentos sobre tudo isso. Eu escolho parar de valorizar a ingratidão. Eu mesmo, quantas vezes já fui ingrato? Quantas vezes eu deixei de agradecer o banho gostoso que eu tomei? A noite de sono bem dormida? Aquela refeição deliciosa? A saúde de poder trabalhar? Quantas vezes eu fui ingrato com o Criador? E eu ficar esperando que o meu próximo seja grato? Será que essa ingratidão não está doendo muito mais dentro de mim porque eu ainda não me perdoei? Será que não é isso que está me causando tanto sofrimento? Eu escolho me perdoar por me causar tanto sofrimento. Eu escolho liberar todo o sentimento de decepção, de raiva, mágoa, tristeza, de impotência e até injustiça. Hoje eu olho para mim e aceito que eu sou 100% responsável pela minha vida. Eu sou 100% responsável pela forma como eu me sinto. E não importa o que aconteceu no passado. Eu vou perdoar para que eu possa ficar em paz. Eu escolho me perdoar para que eu possa me sentir livre. Só assim eu poderei crescer. Só assim eu poderei transformar a minha vida. Não importa quanta dor, injustiça e ingratidão eu passe. Eu quero me modelar em Jacó, que suportou todas as coisas, mas não deixou aquilo abalar. Eu escolho olhar em frente. Eu escolho, assim como José do Egito perdoou seus irmãos, eu escolho também perdoar para o meu próprio crescimento e desenvolvimento. Eu escolho me perdoar de ser tão ingrato. Hoje é um novo olhar que eu escolho ter para comigo mesmo. Porque quanto mais eu me perdoo,
quanto mais eu reconheço as minhas ações, maior é o crescimento e a paz comigo mesmo. É um novo caminho que eu escolho seguir. Hoje eu assumo 100% a responsabilidade pela minha própria vida. Para um pouquinho novamente, olhe para você, vê como que você se sente. Qual que é a sensação? Qual que é o sentimento que está surgindo? E coloque lá no chat.